Boa tarde a todos. Passei uma semana refletindo sobre os 22 concílios da Igreja Católica e comecei a rever umas histórias que estavam na minha mente. Aí, como o espaço aqui é pequeno e não dá para fazer uma leitura completa, eu vou fazer um resumo aqui para poder ver se dá a entender como essa história se desenrola desde 1966 até agora. Facilmente se compreende que o negócio contasse com a decidida oposição dos futuros herdeiros do caprichoso senhor que parecia aprazar a sua morte, saltando por cima deles e condenando-os a gastar a flor da sua vida na pobreza. Enquanto ele dormia, para acordar algum dia mais moço e mais forte do que eles. Isto causou briga e discórdia, e então fundamentasse companhias de seguros que se encarregasse de ir pagando a esses herdeiros as rendas que possivelmente eles receberiam, e o personagem morresse em vez de se pôr a dormir, e no final do prazo, quando ele acordava, elas do mesmo modo se encarregavam de lhe devolver os seus bens, descontado dos enormes prêmios que se abandonavam por esta espécie de seguros, com o que se declararam os protestos dos herdeiros, mas não diminuíram as apreensões que eles experimentavam ao sentir-se envelhecer, vivendo de uns rendimentos que haviam de concluir-se no dia em que seu avô saísse do estojo muito fresco e disposto a continuar vivendo longos anos mais. Precisamente o avô de Raabe, o riquíssimo Zacarias Blumen, fizera-se gordivanizar por 30 anos. Em 1970, tinha 70 e haviam-se-lhe metido na cabeça atingir o ano 2000. Entre os inúmeros negócios da sua longa vida, havia um que, por havê-lo ele escogitado quase no fim, era objeto da sua predileção, o das 1000 portas verdes. Um dia Buenos Aires viu abrir-se uma pequena loja com portas verdes, vendiam-se nela toda sorte de artigos. Não havia coisa útil que se não achasse ali, desde um modesto pente de matéria plástica até um relógio Patek Philips, desde um alfinete de segurança até um suntuoso vestido de noiva. À entrada da loja havia uma tabuleta em que se lia as 1000 portas verdes. Porta número 1, um mês depois já funcionavam 20 portas verdes em diferentes bairros portenhos. Um ano depois já eram 100. Naturalmente, no bairro onde se abria uma porta verde, apoiada pela mais poderosa organização financeira da América do Sul, sucumbiam todos os negócios similares. Dentro de cerca de 25 anos, em todas as cidades argentinas, ter-se-iam inaugurado as 1000 portas verdes, e pelo menos 10.000 negócios rivais teriam
sossobrado. Porém, Zacarias Blumen, o genial inventor dessa formidável maquinaria, não alcançaria ver essa maravilha. Podia, é verdade, sacrificando umas centenas de milhões, acelerar a marcha implacável do monstruoso organismo que avançava esmagando todos os seus competidores, como um tanque de guerra esmagaria uma pobre formiga nos campos. Mas Zacarias Blumen não era homem para modificar planos financeiros que ele traçava com a precisão com que um estrategista traça suas operações no campo de batalha. Os negócios eram para ele batalhas em que os seus milhões evoluíam como os regimentos de um general. Como previu que morreria aos 85 anos, isto é, 10 anos antes de se inaugurar a milésima porta, segundo os seus cálculos, resolveu gurdivanizar-se. Fecharia os olhos e abri-lo-ia 30 anos depois, quando estivesse enrolando vertiginosamente as 1000 rodas de sua trituradora, as quais lhe dariam 100 milhões de lucro cada ano e falo-iam rei de todos os negócios da República. E dificultada consistiam em achar alguém capaz de assegurar aos seus herdeiros a renda colossal que lhe correspondia se ele morresse deveras. Não havendo no país nem no outro mundo ninguém com os rins bastante fortes para isso, ele próprio resolveu fundar uma companhia com 500 milhões de capital. 5 magnatas, seus amigos, realizaram a enorme combinação. Comprou-se ao governo um imenso edifício abandonado que havia em certa localidade, chamada El Palomar, e encheu-se o mundo com a sua propaganda e começaram a chegar clientes de todas as nações. Mercê de sua legislação sabia e generosa, a Argentina era o campo ideal para os grandes negócios irrealizáveis em outras regiões menos livres. Assim, pois, Zacarias Blumen meteu-se um dia num caixão de carvalho que, graças a um processo descolorante, era translúcido como um cristal de rocha. Bebeu uma taça de champanhe e adormeceu sorrindo as leves cócegas dos arames elétricos que lhe puseram em ambos os tornozelos e foi logo acomodado num dos 1000 nichos dispostos como alvéolos de um favo de mel no pátio de honra do antigo edifício. Muitos velhos invejavam-lhe a sorte, mas não podiam imitá-lo, por não serem bastante ricos para pagar a anuidade à empresa. As coisas que esse tratante alcançará ver no ano 2000, diziam os que o invejavam. Verá o anticristo, e é certo que se fará amigo dele. Talvez seja ministro da fazenda dele. Porque no ano 2000, Buenos Aires será a capital do anticristo. Raabe conheceu toda essa história. O velho Zacarias Blumen podia dormir ou acordar quando quisesse, porque a mão dele
a mãe dele, em 1990, teria 2 vezes mais milhões do que os que nunca não teria podido jantar. Seu bisavô Zacarias, que adormeceu antes de se descobrir a desintegração da matéria. Já explicamos de que forma este portentoso descobrimento volatilizou os metais preciosos de que se haviam desfeito quase todos os seus possuidores. Miss Hilda tinha tido o instinto de achambarcar centenas de toneladas daquele ouro, que em seguida a desmonetização decretada por todos os governos chegara a cortar-se em menos do que a estearina ou sabão. Deram-lhe um dia razão os alquimistas quando descobriram que um pouquinho de ouro volatilizado em pequenos fornos especiais rendiam tanto trabalho inútil como milhares de toneladas de bom carvão, donde resultou valer o ouro infinitamente mais do que antes. E se fôssemos a El Palomar ver gurdivanizar-se esse pobre Rócio Lopes, exclamou Raabe. Vamos lá, respondeu Foto, apertando o botão de marcha com que o avião, como uma andorinha libertada, pôs-se a voar de novo. Chegaram justamente quando o desventurado poeta que, por amores contraditórios, ia dormir 6 lustros, estava colocando em si mesmo nos tornozelos a placa de metal unidas aos fios elétricos. Como ele era rico, tinha muitos amigos e não poucos parentes que cercavam a mesa do alabastro, onde se efetuavam os preparativos. Raabe abriu passagem até a primeira fila e ele se alegrou de que a linda moça fosse a última coisa que seus olhos vissem antes de se fecharem, e saudou-as com um sorriso triste e amoroso. Bons sonhos, filho, respondeu-lhe ela, desenfadadamente. Depois me contarás o que houveres sonhado. Acordarei com os mesmos 20 anos que tenho agora, e então terás 50. Quem sabe, Rócio, se na tua ausência eu não me resolvo a imitar-te? Que doce me seria dormires ao meu lado, exclamou Rócio, deitando-se no cristalino ferreto. Sim, é certo, respondeu Raabe, mas tu no teu caixão e eu no meu. Bebeu o desventurado a sua última taça de champanhe e a máquina elétrica começou a funcionar, desprendendo um forte cheiro de ozono. Adeus, Rócio, gritavam os amigos, vendo como adormecia o poeta mancebo. E ele, com voz cada vez mais longínqua, como se falasse lá das nuvens eternas, respondeu: Adeus, Raabe. Isto é um capítulo de muita importância, mas ele é muito longo, e por ele ser longo, a memória do telefone não comporta. Eu fiz um resumo aqui, e se um dia eu tiver a oportunidade, eu farei com todo prazer todo o capítulo, com mais clareza do que este, mas eu continuarei trabalhando enquanto Deus permitir, para chegar um dia a ajudar os meus irmãos e irmãs que estão no mundo esperando a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra.
Uma boa tarde a todos. Salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.